Nesse vídeo a gente vai falar das estruturas de controle para alterar o fluxo de execução das instruções no x86 e 64. Bem, tipicamente, né, a gente faz uma execução sequencial, em que automaticamente a gente já busca a próxima instrução a ser executada. Mas isso daí nem sempre é a melhor opção, certo? E aí, né, quando a gente faz essa busca, a gente utiliza o registrador RIP, que ele vai ser incrementado. E o que é o registrador RIP? É o Instruction Pointer do x86-64, que tem esse nome. O R, né, é o prefixo que a gente utiliza para 64 bits no x86-64. Então, né, se a gente tiver uma operação que a gente vai fazer em um vetor, a gente não vai querer copiar, né, diversas vezes esse código da operação. É preferível a gente fazer uma alteração no fluxo de controle, então, utilizando instruções de desvio. Bom, aqui, né, a gente tem um exemplo de instrução de desvio, que é o JZ, ok? Que é desvio se o valor zero. Então, uma instrução de desvio, tipicamente a gente tem a condição de desvio e a gente tem um rótulo que vai identificar para onde que a gente vai desviar. Aqui um rótulo do tipo imediato, ok? Uma coisa legal da gente ver nesse slide como o x86-64 é CISC. Se vocês forem ver os endereços de memória, vocês vão ver que o tamanho das instruções varia, elas não são todas iguais. Então reparem que esse MOVEQ, para a próxima instrução MOVEL, são 8 bytes, ok? Agora aqui, se a gente for ver do MOVEL 1158 115B, então reparem, esse valor está em hexa. Então a gente vai ver, né, 89AB. Então são 4 bytes que a gente necessita para descrever MOVL. Depois aqui, né, sub-L, então B, C, D, E, F, 1, 2. Então significa que nós temos 6 bytes para representar o sub-L, ok? Depois aqui, ó, 2, 5. São 3 bytes para fazer o NDL. ADL, nessa linha aqui, 1165 hexa. A próxima vai ser 1167, são 2 bytes. Por causa do que? Do tipo de operando. Reparem que aqui é um end que a gente está colocando, né, uma constante, ok? Um imediato. Aqui a gente está utilizando 2 registradores de 32 bits. Então tudo isso vai afetar o tamanho da instrução, que vai afetar aqui, né, qual que vai ser o valor do RP que a gente vai utilizar. Então isso é uma das coisas, né, que complica todo o processo do CISC na implementação do processador. É o fato de que as instruções vão ter tamanho variável. Então aqui, né, vamos ver como que um fluxo de operação, né, em linguagem de alto nível, C, é traduzido para linguagem de montagem, ok? Então a gente vai ter execução condicional, em que vai ocorrer em 2 etapas. Primeiro, a gente faz uma operação aritmética ou lógica e a gente testa o resultado dessa operação aritmética e lógica. E aí a gente desvia. Então, tipicamente, são 2 instruções que a gente vai ter que utilizar para fazer um desvio condicional. Primeiro, para fazer uma operação lógica ou aritmética, e segundo, para desviar. E esse desvio, né, então, ele vai utilizar condições. Essas condições são verificadas em função do que a ALU marcou no registrador RFlex. Então, esse registrador vai ter um conjunto de bits que vão identificar, né, o estado do processador depois da execução, né, da última instrução. E aí, no caso, para desvios, né, a gente está interessado nesses flags. Flag de 0, flag de sinal, flag de carry, né, vai 1,
e flag de overflow, ok? E aí a gente pode utilizar qualquer um desses bits para definir como que vai ser, qual vai ser a próxima instrução, ok? Então, a gente tem os desvios condicionais, né, que é o goTo, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo com goTo, e a gente tem os desvios condicionais, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem JZL2, então desvia para L2 se a operação anterior marcou o bit de 0, ok? E aqui a operação CMPL, CMP é comparação. E aí, né, nosso sufixo L, que a gente está utilizando registradores de 32 bits, ok? Então a gente faz esse processo dessa forma. E aí nós temos diversas operações, ok? Então a gente tem instruções. Essas instruções aqui, vocês estão vendo que a gente tem, né, sinônimos. Isso por quê? Porque quando a gente vai escrever esse código na linguagem de montagem, várias vezes a gente vai trocar o que está escrito na nossa linguagem de montagem por uma instrução específica. Por exemplo, isso vocês já viram em OC1. Então, quando a gente quer comparar duas variáveis, por exemplo, ser maior, menor, a gente pode subtrair uma da outra e aí a gente vê se o valor é positivo, é negativo, é zero. Aqui é a mesma coisa. Então, para a gente comparar se é igual ou se é diferente, vai ser isso. Então, por exemplo, igual, se a gente subtrair uma da outra, a gente vai ter, né, o bit de 0 ativado. Diferente, então vai ser não zero, ok? Então, a gente tem igual, não igual, sinal. Então, aqui, se é negativo, não sinal, positivo, maior que, maior ou igual, menor, menor ou igual, ok? E aí nós temos algumas diferenças também, né? Essas instruções, elas vão falar se é com sinal ou sem sinal, ok? Então, aqui é com o sinal. E aqui a gente vai utilizar, né? No caso, quando a gente está com sem sinal, é above e below. Então, JA maior que, above or equal, então maior ou igual, e assim vai. Eu vou mostrar um exemplo de código agora, né? Então, a gente vai ter A em AX, B em ABX, C em SX, D em EDX. Vai ficar simples, né? Então, se A é igual a B, C é igual a D. Então, primeiro eu vou comparar A e B. Então, comp, CMP, L, porque são variáveis de 32 bits, sempre L, é AX, é BX. Então, eu vou comparar se elas são iguais. Nesse caso aqui, eu vou usar o JME, porque eu vou colocar um rótulo que vai me transferir, né, para a operação que nós vamos executar se for diferente, que a gente vê aqui, né, depois if, ok? Então, se for diferente, a gente vai para depois do if, ok? Que a gente vai fazer D igual a mais C. Então, desculpa, né? A gente vai fazer, isso, D igual a mais C. Se o if, a condição aqui é verdadeira, a gente vai fazer C igual a D, então a gente não vai desviar, então a gente coloca aqui, né? Conteúdo de D é copiado para C. E depois do if, né, a gente vai fazer o processo de fazer D igual a mais C. Primeiro copiando o conteúdo de A para D e depois somando, né, C ao valor de D. Ok? Depois aqui, impressão de números pares de um array. Então vamos ver aqui, né, como que nós vamos trabalhar. Então a primeira coisa, né, é que a gente vai ter um array que vai estar, né, em um ponteiro que vai ser o RCX. Então eu vou trazer os dados
de RCX para EAX, ok? Aí eu vou comparar EAX com 0, ok? Se ele for igual a 0, eu vou pular para L3. O que a gente está fazendo aqui? A gente está considerando que no final, né, do nosso array, a gente vai ter o valor 0 para sair. Ok? Então, se x for igual a 0, a gente vai para L3. Aqui a gente vai verificar o que a gente tem no dado. Então, a gente vai verificar fazendo uma operação lógica de I. Eu quero verificar se o bit menos significativo é 1. Então, vou fazer o AND dessa constante em hexa, ok? 0x01 com EDX. E aí, como eu modifico o dado, né? Então, reparem que eu copiei primeiro a posição do array para o EAX, mas como eu vou modificar o dado, então eu copio o EAX para EDX. Eu verifico, né, se ele for não 0, então significa que é um valor ímpar, pula para L2. Se for par, aí eu vou imprimir o nosso array. Por enquanto eu não vou detalhar isso aqui não, mas no próximo vídeo a gente vai falar de como que a gente faz chamadas de sistema, como que a gente faz a chamada do printf. Aqui vai ser o incremento do ponteiro, ok? Então, aqui a gente vai usar addQ, sempre lembrando que é Q, porque a gente está usando um ponteiro, ok? Que está em RCX. E aí, a nossa variável, né, é de 32 bits, porque a gente copiou, né, para o EAX. Então, a gente incrementa esse ponteiro em 4. E aí, a gente volta para o início do loop. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer. E aqui a gente tem toda a explicação. Bom, if else. Então, a gente tem aqui esse if else, né, A, B, C e D, com os valores específicos. Então, tipicamente, a gente vai fazer, se condição é verdadeira, faz o then, se não, o else. Então, vira isso daqui. Se não ter, vamos para a condição falsa. Ok? Então, pula para o falso. Aqui é um desvio incondicional. E aí a gente tem... Não, na verdade, desculpa, né? Aqui a gente está explicando em alto nível o que é. Esse code não é um desvio incondicional do x86-64. Então, aqui só indicando que a gente faz um desvio condicional para falso. Depois a gente tem o código que vai ser executado e, finalmente, né, a gente tem um desvio para o done. Isso evita que a gente execute o then e o else no assembly, ok? Então, quer dizer que a gente tem dois go-to, que a gente tem que pular o código do else se a gente executa o then. Então, a gente vai, né, fazer esse código. Então, aqui, né, eu estou colocando os valores. Reparem que eu estou colocando 16 em hexa, né, no EDX, 10 em hexa no A. Vou comparar EAX e EDX. Ok? Então, se essa comparação for maior ou igual, a gente vai para L1. Ok? Se não, a gente executa direto. Então, essas duas linhas que eu estou mostrando aqui, move L sub L, seriam o then. E aqui, entre L1 e L2, seria o else, move L e sub L do else. E a gente vai usar, né, o JMP, que é a instrução, que é o desvio incondicional. Perfeito? E como que a gente faz um while? Enquanto A menor ou igual a B, a gente faz alguma coisa. Então, tipicamente, a gente tem um rótulo, né, de loop, e aí a gente testa a condição. Se a condição é falsa, a gente sai do loop. Se for verdadeira, continua executando. Aqui a gente tem o corpo e finalmente um desvio incondicional para o rótulo loop. Então vai ser
isso daqui. Okay? Então a gente compara as duas variáveis, né? EBX e AX. Aí a gente vai verificar, né? Então, por exemplo, aqui, né, jump greater, para poder fazer A menor ou igual a B, JG after, então, se for maior, a gente sai do loop, se não, a gente executa o que vai ser executado aqui. E depois a gente faz um incremento de EAX, ok? Em que L, então a gente adiciona, né, em função do tamanho da variável, né, que é EAX, então tem que ser um L. E jump, loop, para voltar. O for. For é similar, então o for vira um while em que a gente tem uma parte de atualização do nosso índice, ok? Então, a inicialização, né? Que a gente vai inicializar as nossas variáveis aqui de teste. Depois a gente verifica, né? O teste. Se der falso, a gente sai. Se não, o corpo do for, atualização go to. Perfeito? Finalmente a gente tem as condições lógicas, né? Então, lembrando da situação que a gente tem o curto-circuito. O que é o curto-circuito? O curto-circuito acontece quando, em algumas linguagens, a gente tem um caso, né? Se A igual a B ou C menor do que D, a gente vai executar aqui. O curto-circuito ele faz com que, se a primeira condição, então A igual a B, for satisfeita, eu sei que a expressão lógica toda vai ser satisfeita independente do resultado de ser menor que D. Então eu paro em A igual a B e executo. Ok? Então a gente vai testar cada uma delas e vai falar para onde que a gente vai pular. Ok? E aí a gente tem que olhar, né? Se for uma operação complexa, o que vai fazer? Então, tipicamente, quando a gente tem um lógico, se a primeira é verdadeira, não avalia a segunda. O I não, né? Para a gente saber se é verdadeira, tem que avaliar as duas. Então, o curto-circuito acontece se a primeira for falsa, porque se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, sempre vai ser falso, ok? Então, aí a gente faz o nosso curto-circuito. Então, reparem que a gente vai ter, né, os dois rótulos do then, que é o L1, e o else, que é o L2. Então, a gente faz a primeira comparação, né, de B e A. Se tiver ok, pula para L1. Nem faz a segunda comparação. Ok? E aqui a gente faz a segunda comparação. Reparem a diferença, né, que a gente tem L1 e L2 com instruções diferentes, porque aqui eu quero ver que o primeiro A igual a B é satisfeito, então eu uso jump equal, e no segundo eu quero testar se ele não é satisfeito. Por quê? Porque se já for satisfeito, eu vou continuar a execução na próxima instrução, então eu já entro no then. Então eu quero testar o else para poder pular aqui para baixo.